Olá, minhas amigas e meus amigos sassariqueiras e sassariqueiros. Alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, que figura patética, abjeta, que provoca asco, é a figura do empresário da fé, Silas Malafaia. Eis que de repente, não mais que de repente, como sempre só ia acontecer, este sujeito vem de público para atacar as instituições, para agitar o ambiente nacional. E você pergunta, mas o que é isso? Isso é um sacerdote cristão? Ou é um homem cheio de mágoa e ódio? Ele prega o quê? O amor ao próximo? E esta voz histérica falando desta forma que dói todos os ouvidos, que é um ódio? Eu nunca vi uma pessoa que se diz possuída pelo Santo Espírito de Deus. Porra, se isso é Deus falando através dele, tem que equalizar o som de Deus a essa altura do campeonato. Porque falando desse jeito, com muito ódio, não faz sentido, isso não pode ser Deus. Isto é a voz que clama no deserto, e não é a voz do santo João Batista no deserto clamando. É a voz do demônio no deserto após ter sido rejeitado por Jesus. Esta é a voz, ele me rejeitou, eu tenho ódio, eu quero que ele morra, ele não quis ser meu servo, ele não é submisso, bota ele na cadeia, acabem com eles, que Jesus é este. Isto é o demônio clamando no deserto, desesperado. É isto que é de saída a voz histérica de Malafaia me traz. Quando eu penso na voz mansa de Chico Xavier dirigindo-se às pessoas, na voz mansa, quase calada de Irmã Dulce, na voz segura, cativa, cativante, firme do Papa Francisco, eu encontro um histérico, eu encontro uma figura malévola, um empresário de fé, um indivíduo que sobrevive da fé do próximo, captando dinheiro, contribuição o tempo inteiro e trabalhando contra o povo. Vem ele agora fazer uma proclamação às vésperas da nossa festa da independência, convocando manifestantes para Brasília para protestar contra a democracia. É um agitador de primeira, não é um sacerdote, não é um homem cristão. É um agitador. É a voz de um dos vermes do intestino de Bolsonaro. As forças intestinais de Bolsonaro, navegando no meio das fezes bolsonaristas, existem muitas lombrigas, muitos vermes. Um deles é Malafaia, que vem de vez em quando à luz do dia, sai da cloaca bolsonarista para gritar: vamos nós, são generais venais, um exército que não toma atitude, que não mete o pé na porta. Ele fala em meter o pé na porta. Livra a cara do exército, são meia dúzia de generais. Ele diz que são meia dúzia de generais, covardes, frouxos, que não têm coragem de meter o pé na porta. O que é isso? Que líder cristão e evangélico é esse? Fala em meter o pé na porta para prender Alexandre Moraes, que é um absurdo que o tenente-coronel Mauro Cid está preso há 100 dias. Que justiça é essa? Que há mais 2 outros oficiais do Exército presos, nem começaram a ser julgados ou ouvidos em inquérito ainda, que são pais de família, que é um absurdo, que eles têm que ser protegidos, que é uma injustiça. Onde estava Malafaia quando se pronunciou Malafaia quando um bebê de colo foi torturado nas dependências militares ou civis militares durante a ditadura militar? Alguma palavra de Malafaia sobre o assassinato de Vladimir Herzog? Alguma palavra de Malafaia sobre o genocídio de jovens negros constante no Brasil? Alguma palavra de Malafaia sobre o genocídio de Guarujá, Paraisópolis e tantos outros? Alguma palavra de Malafaia sobre o massacre do Carandiru?
Alguma palavra de Malafaia sobre os pobres nas ruas e sem-tetos? Não. Alguma palavra de Malafaia contra a matança indiscriminada dos indígenas brasileiros? O genocídio praticado, constante? Não. Ele só abre a boca, como diria o humorista, para dizer besteira. É um agitador contumaz. E merece ir para a cadeia. Cadeia para Malafaia já. Malafaia na cadeia já. É preciso que as autoridades tomem providência contra este agitador barato, que se diz sacerdote cristão e que reúne em torno de si acólitos histéricos quanto ele. Há sempre um público para cada maluco. Mas a gente não pode deixar isso passar batido. Eu sei que ao falar isso eu estou dando palanque para um imbecil deste. Mas não é tão imbecil, ele é perigoso. Esta figura é perigosa. Tem liderança carismática em setores estúpidos que se dizem religiosos. E este homem está convocando manifestações para 7 de setembro, quando o próprio ministro da Justiça, que ele também ataca na fala dele, está dizendo ao Distrito Federal para ter cuidado, porque poderão haver manifestações como aquelas de 8 de janeiro durante o 7 de setembro. E quem a está convocando? Além de outros próceres da ultradireita, Silas Malafaia. O que é este homem? Um pastor, um bispo, um sacerdote? Ou uma voz da ultradireita ligada ao fascismo, à repressão, ao autoritarismo? Ligado ao demônio mesmo, ao mal, às coisas ruins. É um absurdo, uma figura patética, grotesca, histérica, que se mete com veemência, em vez de orientar seus fiéis para o bem, para a espiritualidade, orienta seus fiéis para o ódio, para o confronto. Quem não estiver comigo e que o Senhor Jesus é contra mim. E ainda dizem que ele é a voz de Deus. Meu Deus do céu! Se Deus tem esta voz, então está na hora de equalizar a voz de Deus. Porque é uma voz insuportável, dói no ouvido, dói nos chakras da gente. Histérico, patético. Malafaia na cadeia, já, sem sombra de dúvidas. Não é a primeira vez que este homem se pronuncia desta forma. Nenhuma palavra para os pobres, nenhuma palavra para os que passam fome, nenhuma palavra para os que vivem na rua, em situação de rua, nenhuma palavra contra a pedofilia, contra os abusos que se encontram no seio da família e da igreja, contra menores de idade. Nada, nenhuma palavra. A palavra dele é permanentemente de agitação do cenário político nacional. E não se candidata. Por que não se candidata? Por que não vai para uma tribuna da Câmara para fazer isso? Por que não abandona este empresariado da fé e vai ganhar dinheiro enrolando outros otários, como deputado, como senador, como governador, o que o povo lhe aprouver? Mas deixa de abusar da fé do próximo. Não tem jeito. É uma figura patética, de triste figura, que vai deixar triste lembrança na memória nacional. Com certeza. Ele que vai para o quinto dos infernos, porque nós vamos ao paraíso, com as mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.